Bem-vindos a mais uma sessão do Digital Lab do Directions 2020. Como já devem ter reparado, esta sessão é online e, portanto, ao contrário daquilo que tem sido o hábito nos últimos anos, não vamos estar num evento presencial e esta sessão é exatamente sobre isso, ou seja, é exatamente sobre como é que as organizações se transformaram, se reinventaram para fazer face à pandemia que nos tem assolado nos últimos meses. Eu comigo tenho 3 convidados, tenho aqui um super painel, tenho a Ana Gomes, que é CFO da Medinfar, tenho o Filipe Morla, que é responsável pela área de processos, projetos, inovação, RPA e um conjunto de outras coisas relacionadas com transformação digital, e tenho também o Sérgio Trindade, que é CIO da EPAL. Antes de mais, queria agradecer-vos a todos pela vossa presença e também por virem aqui partilhar as vossas experiências, certamente os vossos sucessos e imagino também algumas dificuldades que tenham tido neste processo. No entanto, eu ia começar por fazer aqui uma breve apresentação relacionada com um research muito recente da IDC que compara aquilo que era a perspectiva de investimento em transformação digital antes do Covid e agora como é que isso, qual é que é a realidade atual neste contexto pós-Covid ou durante o Covid. A primeira pergunta que a IDC fez foi qual é que é o impacto em termos da taxa de crescimento do investimento em transformação digital. E nós podemos ver aqui que houve uma redução de cerca de 2 pontos percentuais, portanto, antes a taxa de crescimento anual expectável até 2023 era estimada em 17,5% e atualmente essa taxa de crescimento está em 15,5%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós projetarmos aqueles 1,2 trilhões de dólares de investimento em transformação digital para 2023, estamos a falar agora não de 2,3 trilhões de dólares, mas de 2,1. Ou seja, há uma redução de 200 mil milhões de dólares estimados em investimento em transformação digital em 2023. No entanto, eu diria que o investimento continua super saudável, ou seja, não só continuamos confortavelmente na casa dos 2 dígitos, como também 2023 vai continuar a ser o ano em que os projetos de transformação digital vão ultrapassar aquilo que são projetos não classificados como transformação digital e que vemos ali também aquelas taxas de crescimento que passaram de 1,1 para menos 1,4. E, portanto, aqueles 2,1 ou 2,3 trilhões de dólares vão finalmente ultrapassar os 2 trilhões dos projetos não de transformação digital que já existem hoje e que vão continuar mais ou menos flat até 2023. A segunda pergunta que a IDC colocou foi, muito bem, mas em 2020 qual é que é o impacto? Ou seja, que tipo de impacto no investimento em transformação digital é que se observa nos diferentes setores da economia? E aqui começamos a ver várias realidades. Há um conjunto de factos que convém dizer logo à partida. O primeiro facto é que todos os setores estavam a crescer acima de 13% ao ano. E, portanto, mais uma vez, havia aqui um crescimento muito saudável que era transversal a todos os setores da economia. Segundo facto, que, em média, estes setores reduziram ou contraíram o seu investimento em 5,7%. E, portanto, o que isto significa também é que todos os setores continuam a crescer em termos de transformação digital, apesar de, obviamente, alguns terem diminuído mais do que outros. Eu acho que um exemplo claro é ali o retalho que vemos no canto inferior direito, que foi claramente um dos setores mais impactados, nomeadamente pelas medidas de confinamento que nos afetaram no segundo trimestre deste ano. Depois temos ali outras realidades, como as utilities, a saúde e a construção, que temos a sorte de estarem aqui representadas e, portanto, vamos ter a oportunidade de saber em primeira mão e na primeira pessoa o que é que aconteceu nesses setores, nestas realidades muito específicas. Depois, a IDC perguntou também
se houve alguma evolução ou alguma transferência de investimento de determinadas tecnologias para outras. A IDC classifica estas tecnologias em dois grandes grupos, aquilo que são as tecnologias pilar mais estruturantes e aqueles que são os aceleradores de inovação. E a verdade também, aqui mais uma vez comparamos dados de 2018 com dados de perspectivas para 2023 e não há grande mudança. Vamos continuar a ter as tecnologias mais estruturantes a ter um papel fundamental na construção desses pilares de transformação digital e vamos continuar a ter também a observar nos aceleradores projetos mais específicos de transformação digital. Há aqui uma nota importante em relação a este quadro que tem a ver com o IoT, o Internet of Things, é classificado como um acelerador pela IDC, mas na verdade tem um papel também ele muito estruturante em termos de projetos de transformação digital, ou seja, muitas vezes fazem-se projetos de IoT, mas que no fundo são a base para outros projetos de transformação digital, sejam eles relacionados com inteligência artificial, com Big Data e Analytics e, portanto, com outras tecnologias ligadas à transformação digital. E é exatamente isso que nós conseguimos ver agora neste outro quadro. Portanto, do lado direito superior, temos então aquelas tecnologias que são os principais drivers de transformação digital atualmente e no curto prazo, e podem observar que realmente a IoT tem ali um peso gigante, portanto é a maior bola daquelas que conseguimos ver ali, portanto tem um peso gigante em termos daquilo que é o spend previsto para 2020 e depois temos então as tecnologias pilar, onde podemos ver o Big Data and Analytics e Mobility, que também têm um peso muito relevante. Do lado esquerdo temos então os aceleradores. Já existem alguns aceleradores com algum peso em termos de perspectivas de investimento em transformação digital, nomeadamente robotics e inteligência artificial, e depois existem outros que, e vou passar aqui para a perspectiva mais de médio prazo, que vão claramente aumentar a sua preponderância aqui num horizonte de 3 ou 5 anos. Portanto, aquilo que a IDC estima é que, para além do crescimento que nós já falámos no início em termos do investimento total em transformação digital, que vai passar de cerca de 1,2 para 2,1, agora já estimativas pós-Covid, a verdade é que, em termos de onde é que esse investimento vai ser realizado, os aceleradores vão passar a ter um papel mais pesado nesta distribuição, nomeadamente com inteligência artificial, com realidade aumentada, realidade virtual. Eu diria que talvez o 3D Printing é provavelmente aquele acelerador que fica mais para trás nesta fotografia. Internet of Things continua a ter um peso muito significativo e aquelas tecnologias pilar continuam elas também a ser o sustentáculo dos projetos de transformação digital. Próxima pergunta, e para terminar, na verdade, outra questão que a IDC colocou foi muito bem. Portanto, estamos à espera de um aumento no investimento de quase duplicar, portanto, o investimento em transformação digital quase que vai duplicar, mas de onde é que vem? Quem são os clientes desse investimento? Ou seja, olhando para dentro das organizações, de que áreas é que estes senhores que eu tenho aqui ao meu lado devem esperar que vão ser os principais clientes de projetos de transformação digital dentro das organizações. E quando nós olhamos para aqui, para este gráfico, a verdade é que, tirando ali uma ou duas exceções, a verdade é que vem de todo o lado. E, portanto, não há uma área particular, específica, que vai ser o motor destes projetos de transformação digital como cliente interno nas organizações. Deve-se esperar que esses projetos estejam distribuídos por todas as áreas, o que vai criar aqui um desafio adicional que tem a ver com a gestão de portfólio, não é? Com a capacidade de olhar para diferentes projetos, olhar para diferentes propostas e perceber quais são aquelas que efetivamente
realmente criam mais valor para as organizações, correndo o risco de não fazer aqui uma distribuição democrática e equitativa de projetos, que muitas vezes é também a tendência nestes processos de atribuir fundos e atribuir recursos à transformação digital dentro das organizações. E, portanto, estas eram as grandes mensagens que eu queria passar aqui como introdução ao nosso painel de discussão. Recapitulando, temos um crescimento que continua a ser muito saudável em termos de transformação digital, um crescimento que continua a ser de 2 dígitos e que vai ultrapassar, de acordo com as projeções, em 2023, aquilo que são investimentos em projetos de não transformação digital. Temos que tecnologias, vamos continuar a ter o IoT, Mobility, Big Data and Analytics como pilares da transformação digital. Vamos também ter inteligência artificial com mais peso, com mais crescimento. Vamos ter também realidade aumentada e realidade virtual com mais peso e com mais crescimento. E, finalmente, os clientes vão estar em todo o lado e vão estar a bater à porta para realizar projetos, certamente, nos próximos anos. E, portanto, eu agora passava aqui para os meus convidados. Eu começava pela Ana, certamente os senhores concordam com a prioridade. A Medinfar tem uma realidade, ou tem várias realidades muito específicas, não é? Tem uma fábrica que eu já tive a oportunidade de visitar, que é uma instalação absolutamente impressionante, mas depois também tem a realidade de uma força de vendas, que são os delegados de informação médica, e que tradicionalmente têm uma relação muito pessoal, não é? De contacto com os médicos. Como é que foi possível manter a fábrica a funcionar, em primeiro lugar, e como é que foi possível gerir esta tradição das visitas aos médicos que é típica do setor farmacêutico? Olá, Bruno. Obrigada pelo convite, primeiro que tudo. E para responder diretamente à sua pergunta, nós tivemos este impacto de Covid e tivemos que gerir três, e eu acrescentava aí a parte toda do suporte, não menos importante. De facto, nós nunca parámos na fábrica. A fábrica continuou sempre a funcionar. Tivemos que reforçar todas as medidas de contingência para manter as pessoas seguras. Até hoje não foram registados casos, o que é fantástico. Nós também estamos a produzir para a saúde pública e fomos impactados por pedidos enormes e por isso não poderíamos parar. Era importantíssimo a crescida que a Medinfar este ano faz 50 anos, por isso é um ano muito atípico para todos nós. A força de vendas, sim. Como sabe, a Direção-Geral de Saúde impediu a força de vendas de visitar quer farmácias, quer médicos. Os médicos estavam dirigidos para outra realidade, mais importante nessa altura, e por isso tivemos todos que nos adaptar. Numa primeira fase muito o que é que vai acontecer, como é que vamos fazer, aproveitámos tempos para reforçar formações, reforçar competências, e depois começámos a pensar, mas se isto vai se prolongar no tempo, então nós temos que fazer alguma coisa por isso, e caminhámos rapidamente para visitas digitais. Só para partilhar consigo um estudo da IQVIA, diz que em maio de 2019, 90% das visitas dos delegados eram feitas face-to-face, e em maio de 2020 são 3%. Ou seja, virou tudo para o e-mail, para o WhatsApp, para o detail, para o e-detailing. Foi assim uma viragem. E os nossos colegas como penso que também vai acontecer com os meus colegas dos escritórios e do suporte, foram todos para casa. Pois. E continuámos todos a trabalhar a partir de casa. Muito bem. Eu, em relação ao suporte, depois vou perguntar, porque eu acho que o Filipe tem uma situação mais desafiante em termos de suporte. Eu queria, ainda assim, perguntar, em relação aos delegados, Sim. Foi fácil para os delegados e, do outro lado, para os médicos, darem este salto em termos da dinâmica destas reuniões? Bruno, nunca é fácil. São anos e como o próprio estudo demonstra, são 90% de relação, não é? 90% face-to-face, onde se criam relações com médicos.
onde tem que se mudar a relação, não é? Tem que se criar uma relação via telefone, tem que se criar, digamos, a confiança de que um e-mail não é um e-mail para ir para o meu junk box, é um e-mail de facto com informação científica, com informação válida, e por isso essa transição é tão mais difícil, e eu não quero dizer isso, mas com as pessoas que têm uma experiência de relação é mais difícil para essa do que para os delegados com outra idade e as pessoas, os millennials, os mais recentes. E nos médicos a mesma coisa, os médicos mais jovens aderem com maior rapidez a estas mudanças do que os médicos que estão habituados a uma relação muito próxima. E por isso esse foi de facto o desafio. Até já se fala em criar equipas diferenciadas, ou seja, uma equipa para manter o face-to-face e uma equipa para fazer o contacto digital e serem equipas de forças de vendas completamente diferentes. Claro. Porque realmente as características são diferentes. E nós temos que nos adaptar ao nosso cliente, não é? Não podemos fazer com base na nossa cultura, mas sim naquilo que o cliente está a pedir naquele momento. Exatamente. E foi assim. Muito bem. Filipe, a Motengil Serviços Partilhados, na verdade, também é uma fábrica em que as máquinas são pessoas também extremamente eficientes, mas vocês certamente também tiveram de pegar em toda essa fábrica e colocá-la e distribuí-la pelas casas dos vossos colaboradores. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Antes de mais, Bruno, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Directions deste ano e fazer parte deste painel. Sim, de facto, os serviços partilhados, nós somos uma organização dentro do Grupo Motengil que suporta as operações do grupo nas áreas financeiras, RH e da IT. A nossa realidade, a realidade do grupo, já exigia um contacto à distância com o conjunto dos nossos colegas que estejam em África ou na América Latina. Mas uma coisa é fazê-lo a partir do escritório, outra coisa é fazê-lo a partir de casa. De facto, esse processo de contacto remoto acelerou fortemente e tivemos em alguns dias que dotar as nossas equipas de condições técnicas, eu diria, sobretudo de hardware e também de alguma rotina na prossecução dos nossos processos, para não deixar parar a fábrica. Cada vez queremos ser menos fábrica e se calhar deixar as atividades mais mão de obra intensiva para outras ferramentas. Havemos de falar disso eventualmente. Mas de facto não podíamos deixar cair os processos. E algo conseguimos-lo com bastante rapidez. As nossas equipas, qualquer coisa como 150 colegas, quase de um dia para o outro, passaram a manter a operação a partir de casa, com sucesso assinalável. Foi curioso sinalizar ali a existência de alguns processos que estavam numa trajetória, num ponto da trajetória, um ponto anterior do ponto de vista de transformação digital, e eles vieram à tona. O facto de termos no nosso processo, por exemplo, de contas a pagar, as faturas em papel a chegar, nós daí para a frente desmaterializamos, capturamos a informação com OCR, tratamos com o nosso ERP, fazemos um conjunto de coisas totalmente desmaterializadas. Portanto, não há papel a circular no nosso escritório, exceto quando ele entra. E, portanto, foi engraçado e um desafio, diria eu, olhar para esses processos que acabaram por ser os elos mais fracos, ou passaram a ser os elos mais fracos do ponto de vista da transformação digital, e nesses tivemos que agir de forma mais incisiva, mas eu diria que nós conseguimos e em nenhum momento as operações que temos, quer em Portugal, quer nas outras regiões, foram prejudicadas. Pelo contrário, diria eu, durante aquele período mais crítico, logo após o confinamento.
Ficou bem. Ótimo. Eu lembro-me que nas nossas conversas sobre a transformação digital na MESP, uma das coisas que se valorizava muito era o facto das equipas estarem próximas umas das outras para poderem resolver rapidamente problemas e tirar dúvidas, e isso, pelo menos no período do confinamento, deixou de ser possível. Notou-se impacto da falta dessa proximidade, ou era um mito e não teve assim tanto impacto? Não, eu diria que esse extra de podermos estar ao lado do colega e em determinada circunstância podermos gerir um tema no imediato e dar uma resposta rápida aos nossos colegas que estão no terreno, isso é uma vantagem. Nós estamos ainda a gerir o facto de não estarmos próximos fisicamente uns dos outros, mas substituímos isso por muitas videochamadas, muito Teams, muita articulação próxima, gestão, eu diria, até mais minuto a minuto da operação. Agora, esse é uma das consequências, é um dos pontos sobre os quais estamos a refletir e a perceber os impactos reais da pandemia ainda hoje, não é? Portanto, esse é um ponto interessante que estamos a digerir. Muito bem. Sérgio, em relação à EPAL, nós obviamente nunca ficámos com falta de água durante o confinamento. Eu imagino que tenha continuado a haver algumas rupturas na cidade de Lisboa, poucas, porque eu sei que a EPAL é líder em termos de perdas de água, pela positiva, obviamente, líder, ou um dos grandes líderes mundiais em termos de eficiência e de reduzidas perdas de água. Como é que foi manter toda esta operação, que obviamente também não parou, à semelhança da fábrica da Medinfar, neste contexto de pandemia? Bom, antes de mais, muito obrigado. É um prazer estar aqui, como é evidente. A EPAL tem aqui uma coisa que lhe dá alguma vantagem, que é ter mais de 150 anos. Portanto, já passou por várias crises, já as conseguiu superar e ainda por cima tem no seu ADN um forte componente de inovação, o que faz com que algumas questões relacionadas com tecnologia, com olhar para os processos, fossem feitos ao longo dos anos e nos dessem alguma pré-preparação. Ninguém esperava, ninguém estava preparado, obviamente, para a pandemia e muito menos no formato em que ela aconteceu, mas essa preparação acabou por se notar e realmente conseguimos que, embora a atividade tenha mudado do ponto de vista das pessoas, a atividade e aquilo que é a missão da empresa não mudou em absoluto. A empresa centrou-se muito em proteger as suas pessoas e aquilo que é a sua missão principal como serviço crítico, até porque estamos diretamente envolvidos a abastecer água a mais de 3,5 milhões de pessoas, portanto isso teria um impacto obviamente muito forte se houvesse algum problema, mas conseguiu reorganizar os seus processos e embeber-lhe claramente muita tecnologia, como se falava aqui, para conseguir responder rapidamente. Para vos dar uma ideia, nós entregámos cerca de 400 portáteis em aproximadamente uma semana. Portanto, isto foi uma aventura entre consegui-los no mercado, entregá-los a tempo, instalá-los e efetivamente mostrou como as equipas, apesar de todo o problema que existia, se uniram e trabalharam 24/7 para conseguir este tipo de feitos, não é? Foi a primeira vez que eu vi à porta da área da IT uma fila de gente organizada para receber computadores. Portanto, teve efetivamente dentro do que havia a sua piada. Por outro lado, a própria empresa também está estruturada nos seus processos já com muita mobilidade e, portanto, os desafios que se abriram foram de expandir tudo isto. Aliás, poderemos falar mais tarde sobre isso, mas eu acho que abriu-se duas grandes portas. Uma, mostrou que as empresas estavam mais preparadas do que às vezes aquilo que acreditavam, quer do ponto de vista da IT, quer da sua própria organização. Isso por um lado. E por outro lado, o primeiro abriu para o segundo uma grande vontade de fazer mais. Aqueles processos que às vezes eram difíceis de alterar, a tal digitalização de faturas, disto ou aquilo, de repente houve uma sede. E, portanto, neste momento, eu diria que até o grande desafio que temos, do ponto de vista da IT, é tudo o que vem aí como expectativa para conseguir melhorar, não é? À parte da própria pandemia. Mas, efetivamente, conseguimos muito rapidamente pôr as pessoas a trabalhar em campo. Muita gente, do ponto de vista de rupturas, do ponto de vista de novas instalações e etc., continua a trabalhar na empresa, portanto não houve reduções naquilo que é a nossa resposta. O que houve foi reorientações, aprender a trabalhar remotamente. Por exemplo, desde o primeiro momento,
percebemos que era muito importante esta aposta nas pessoas e investimos em lançar logo webinars rapidamente, ensinar as pessoas ou reensinar ou recordar como é que utilizavam ferramentas como Teams, como outras, como é que se coordenavam à distância, como é que podiam comunicar melhor apesar de estar afastados. Isto, curiosamente, também abre oportunidades. Nós somos uma empresa que, embora a EPAL seja conhecida pela Grande Lisboa, na verdade nós estamos desde a Guarda até ao Alentejo, de Lisboa à Zona Oeste, portanto há muita gente que está remota já no seu dia-a-dia, inclusive é com algumas das suas chefias. E portanto isto vai criar oportunidades, o semear tudo isto vai abrir aqui a possibilidade de trabalhar melhor, quer agora, quer no futuro. Aliás, é esse o feedback interno que temos, mais do que dizer que correu tudo bem. O bom feedback é nunca faltou água, em primeiro lugar, e em segundo lugar, quando questionamos as várias direções da empresa, como é que se sentem a trabalhar do ponto de vista digital, muitos deles dizem melhor do que antes. Portanto, e seguramente é por essa percepção e maior utilização de muitas coisas que já estavam preparadas, não é? Nós vamos tocar sobre esse tema do que é que vai acontecer a seguir. Eu queria, no entanto, antes perguntar sobre o que é que mudou. Parece-me claro o tema da preparação, não é? E dos desbloqueios, muitas vezes eram mais mentais do que propriamente tecnológicos ou físicos. Mas o que é que mudou, e a pergunta seria para os três, em termos de prioridades, ou seja, aquilo que era o vosso roadmap, por exemplo, a MESP tinha um roadmap muito forte em termos de RPA, por exemplo, esses roadmaps de transformação digital mudaram de alguma forma com o impacto do Covid? Houve um desviar para temas mais relacionados com o trabalho remoto e a colaboração? Como é que as vossas organizações reagiram a esse roadmap? No caso da EPAL, efetivamente, nós tínhamos praticamente tudo preparado. Não foi necessário fazer alterações ao roadmap para conseguir o trabalho em mobilidade, à distância ou o que seja. O que faltou foi nitidamente equipamentos. Portanto, muitas das pessoas estavam no seu computador fixo e tinham que trocar para um portátil, por exemplo. E, portanto, aí não houve grandes alterações. Agora, claro que houve uma repriorização. Ou seja, imediatamente o que nós fizemos foi centrar-nos em procurar quais eram os pontos onde podíamos auxiliar cada direção nas dificuldades que nos iam indicando. E, portanto, houve ali um elo de comunicação muito próximo em estruturar dentro da empresa, não só no IT, isto viu-se em todas as outras áreas, de RH, da própria compra de material, da estrutura e segurança física das pessoas, da sustentabilidade. Portanto, tudo isto, obviamente, foi um leque que se teve que conjugar para permitir uma reorientação de esforços durante algum tempo. Na verdade, foi uma curva e eu diria que ainda hoje continuamos, de vez em quando, a ter, e agora, infelizmente, estamos aqui com um pouco mais de subida do ponto de vista de números, mas houve ali uma curva inicial, mas felizmente rapidamente percebemos que, novamente, as empresas estão muito mais preparadas do que aquilo que esperavam. Muito bem. Filipe? Eu diria que, no nosso caso, foi inevitável recalibrar. Eu diria mais na velocidade do que propriamente nos objetivos estratégicos. Esses, felizmente, não se alteraram. Nós construímos um roadmap, como o Bruno referiu, que tinha um conjunto de eixos. Na verdade, o foco principal desse roadmap é endereçar as necessidades dos decisores do Grupo Mota-Engil e, portanto, nós, enquanto serviços partilhados, queremos trilhar caminhos associados à visualização de informação, à personalização da informação, e mesmo à eficiência. Portanto, essa, eu diria, como tradicionalmente, mas aprofundada. E a forma como lá chegaríamos passava sobretudo por capacitação das nossas pessoas, abertura do nosso processo de inovação, criar um ambiente flexível e ágil. E, portanto, desse ponto de vista, não promovemos nenhuma alteração desses objetivos estratégicos. A verdade é que alguns destes caminhos tornaram-se um pouco menos velozes, eu diria que, e outros mais. E eu diria até que outros nem uma coisa nem outra. Eu já explico. Temas como a flexibilidade do trabalho, isso, naturalmente, nós, aliás, já tínhamos começado a
gerir de alguma forma equipas em trabalho remoto, como uma forma de garantir maior adequação do balanceamento entre a vida pessoal e a vida profissional. Tínhamos feito, antes da pandemia, esse trabalho de casa e, na verdade, o próprio exercício de confinamento bebeu muito desse trabalho preliminar. Também do ponto de vista de eficiência, aceleramos, falamos, o Bruno referiu a questão da robótica, claramente um foco grande na eficiência. Eu diria que todas as organizações estavam, sobretudo, preocupadas em garantir a sua continuidade, garantir a resiliência e, de facto, aí ferramentas de redução de custos e de aceleração dos nossos processos eram, obviamente, um ponto relevante e nós aprofundamos. O que é que desacelerou? Eu diria que as componentes de abertura ao ecossistema, claro, que naturalmente dependia de muita interação e de expor o nosso programa de transformação a um conjunto de outros stakeholders, teve uma pequena desaceleração. Mesmo a criação do contexto mais flexível e mais adequado para as nossas equipas. Nós tínhamos feito até ao confinamento um conjunto de sessões internas de partilha do que era o nosso roadmap e com frequência juntarmos as equipas para discutir pontos específicos do nosso roadmap. Não deixamos de o poder fazer. E, portanto, claramente, tudo que estivesse associado a interação e expor presencialmente o nosso programa teve este impacto. Aqueles que nem uma coisa nem outra, ou melhor, se calhar a junção das duas. Um caso curioso, nós tivemos, estamos a trabalhar neste momento, estamos a concluir o primeiro projeto através de uma ferramenta relevante em low-code, e estávamos precisamente a trabalhar quando arrancou a pandemia, começamos a falar sobre confinamento e respondendo a um desafio do grupo, no espaço de 2 semanas montamos com o nosso parceiro de implementação dessa ferramenta low-code, dessa plataforma low-code, uma app para apoiar as famílias dos nossos expatriados. Ou seja, as famílias que estão em Portugal, de colegas que estão em África ou estão na América Latina. 2 semanas, portanto, não podia ser mais ágil. Uhum. Por outro lado, a solução que estávamos a implementar nessa plataforma estava associada à gestão de viagens. E, portanto, de avião. E, portanto, por mais pressa que tivéssemos, mais vontade de ser ágeis, o resultado final não ia concretizar-se. Felizmente, as coisas evoluíram, estamos perto e os corredores aéreos estão aí, espero eu, que se mantenham abertos ou que reabram. E, portanto, conseguimos fazê-lo. Agora, teve este impacto misto e, portanto, eu diria que a adaptação do roadmap é mais tática do que propriamente estratégica, mas aconteceu, é um facto. Na Medinfar. Ainda por cima tem a responsabilidade também da área financeira. IT e do IT, que nem sempre se entendem muitas vezes. Exatamente. Mas eu pegando assim umas coisas que o Sérgio disse, que eu concordo totalmente, o IT foi muito pressionado naquele arranque de confinamento e no caso da Medinfar nós nem sequer fomos comprar os computadores, carregámos mesmo os desktops para casa com sacos de supermercado e toda a gente tem 24 horas, foi tudo e toda a gente se ligou e foi assim que fizemos. Mas o que é que alterámos? Nós alterámos algumas coisas. Nós temos um roadmap operacional há muitos anos. O ano passado fizemos uma análise de maturidade para perceber como é que a Medinfar estava em termos de transformação digital e também tenho que concordar consigo, que as empresas muitas vezes estão mais preparadas do que sempre dizem ou que sempre pensam e realmente nós somos capazes. E o que se notou foi que as pessoas não estavam bloqueadas. Quando era para fazer, foi para pegar nas coisas, foi para desenvolver formações, foi para mudar para Teams, foi para fazer videoconferências com 40, 50 pessoas. Ninguém bloqueava. E isso, antes de Covid, a mente, não sei se é portuguesa, se é mundial, tem sempre assim
se calhar temos que analisar, temos que pensar, e isso mudou. Ou seja, é tudo muito mais ágil, muito mais rápido, porque havia a necessidade. O que é que nós também mudámos? Mudámos a parte da relação com o cliente. Nós fomos obrigados, como sabem, a cosmética também foi um segmento onde nós estamos e também foi um segmento muito penalizado com o fecho de farmácias, com os fechos das perfumarias, os fechos de todas essas lojas que vendem, dos shoppings. Temos que nos virar para o online, e o Bruno sabe, nós tínhamos um projeto de e-commerce que vinha lá mais à frente e ele de repente posicionou-se no topo das prioridades. E nós também num mês pusemos um projeto de e-commerce na rua, a pagar por via dos PayPals da vida e dos iFlies e dos cartões de crédito, tudo uma aprendizagem também para mim. E isso tivemos que o fazer. Tivemos que aprender como é que se fazem formações online para 40 ou 50 pessoas. Tivemos que aprender como é que se faz. A Medifar tem uns MedTalks, que são assim umas coisas que nós fazemos a cada 15 dias lá na empresa com os temas, e às vezes são temas como reciclagem, que nem tem a ver com a indústria, mas que tem depois a ver com as pessoas, e transformámos e mudámos isso e tivemos uma adesão fantástica dos colaboradores e toda a gente pôde. Por isso eu diria que o relacionamento com o cliente antecipou-se face ao nosso roadmap. E outras coisas, não é? Mas mais táticas, mais operacionais, o assinar com o cartão de cidadão. Pois logo tratamos disso, agora assinamos contratos com o cartão de cidadão. Foi um tema, deixou de ser tema. E é assim, eu acho que isto vem-nos obrigar a descomplicar e a acelerar uma série de coisas que às vezes estávamos na nossa zona de conforto e não queríamos fazer. Foi o que eu acho que a pandemia também veio fazer. Mas e acham que isso acarreta risco também? Ou seja, aquele risco de passar do 8 para o 80, não é? Que eu antes não fazia nada e tinha de pensar 30 vezes em relação a cada projeto e falava com outras 30 pessoas e pedia autorização a mais 30 diretores, e agora aquilo é decidido ali à volta de uma reunião do Teams. Há esse risco ou não? Eu diria que as grandes decisões de grande monta não são propriamente decididas com essa agilidade, não é? Não passámos do 8 para o 80. Agora, tudo o que é fazer uma formação que neste momento não envolve estadias em hotéis, não envolve as tais viagens, não envolve nada, só envolve termos uma plataforma que nós já tínhamos, só a potenciámos, não é? Só fizemos o deploy pela organização. Eu penso que é mais fácil de decidir. Coisas mais estruturais, não, teremos que reunir, mas mesmo as reuniões que nós fazemos híbridas para cumprir as tais distâncias de segurança, a nossa direção, 4 estão fisicamente, 4 estão online, nós fazemos-las com regularidade para tomar essas decisões de ponta. Eu não vejo risco, Bruno, eu não vejo risco. Vejo que nós conseguimos avançar mais rapidamente e se alguma coisa não estiver dentro do caminho, nós podemos, porque são passos rápidos, não é? E que podemos ajustar. Não são coisas de projetos muito grandes, são mais pequenas coisas que nós vamos acrescentando. Mas certamente também nos grandes projetos haverá mais predisposição para analisar e avançar com esse tipo de projetos. Sim. Também notam isso, Filipe e Sérgio, também essa a realidade? Aqui eu diria que mais do que o risco é o ponto de equilíbrio novo que encontramos entre o que é risco e o que é fazer as coisas andar. Ou seja, porque realmente, olhando para trás, e quando eu dizia em março, começámos a formar pessoas, etc., justamente ativámos plataformas de e-commerce, de e-learning, de e-learning, nesse mesmo sentido, e percebemos de repente, eu recordo-me talvez no primeiro ou segundo webinar, a tentar puxar as pessoas para uma melhor utilização de Teams, estávamos à espera de ter algumas pessoas e tínhamos 460 pessoas penduradas no webinar. Portanto, isto era um sucesso daqueles tremendo que não fazia sentido deixar de aproveitar, digamos assim. Por outro lado, na decisão,
às vezes estas pequenas mudanças táticas de roadmap trazem muitos benefícios. Por exemplo, justamente nós criámos uma nova app também, aliás, foi lançada a meio de março, que é o Apple On Pocket, para aproximar, percebeu-se que temos que aproximar as pessoas. As pessoas estão fora, deixam de ver com tanta frequência, por exemplo, o que é que se está a passar na empresa. Nós temos mais de 2.000 localizações, havia pessoas a deslocar-se para sítios onde às vezes não tinham ido, portanto era importante conhecerem o caminho, os riscos que tinham no meio disso, e de repente aquilo começou a surgir como oportunidades. Comunicações no meio do Covid, o próprio colaborador poder indicar se tinha algum tipo de fator de risco, se na família tinha acontecido algum tipo de situação, portanto ter um contacto direto com a equipa médica e psicólogos que tínhamos ao dispor, poder inclusive lançar, as pessoas não podiam sair à rua sem a famosa declaração. Sim. Essa declaração passou a ser dinâmica no próprio telefone, eles ativavam e aquilo em função das responsabilidades que tinham, mostrava que tinham a permissão para circular em determinadas zonas, ainda por cima porque era difícil, porque estávamos muito fechados às zonas de trabalho, e no nosso caso a zona de trabalho pode ser até à guarda, não é? Portanto, tudo isso foram pequenas decisões táticas que abriram isto. Agora, também há outros tipos de risco. De repente, toda a gente agarrou nos PCs dados pela empresa, levados num saco de plástico, novos portáteis, ou o que seja, e foram para casa, para uma rede Wi-Fi, onde se calhar as empresas não tinham pensado tanto historicamente. Foram como sempre tinham ido. Se calhar passaram a ir 80% e antes só iam 30%, mas basta um, não é? Claro. Portanto, abriu novos riscos e quando víamos a apresentação do Bruno no início, em relação ali às prioridades, víamos mobilidade, essa aconteceu naturalmente, e a seguir vinha a segurança para o acesso aos dados. Portanto, essa segurança levou a que tivéssemos que fazer muito trabalho de consciencialização, muito mais informação, explicar às pessoas o que estava a acontecer. Houve inclusive comunicações com exemplos práticos. É isto que está a chegar, é desta forma. E isto permitiu realmente dar aqui algum andamento. Por outro lado, agilizou uma coisa, que é o obter dados. E do ponto de vista da IoT, para nós foi, se já havia um grande foco da empresa em obter esses dados, é verdade que houve aqui um pontapé de saída muito claro e neste momento temos toda a estrutura de governance da empresa muito focada em trabalhar tudo o que está à volta de telemetrias, telegestão e outros meios para trabalhar estes dados. Portanto, esta agilidade tem riscos, mas tem muito maior risco de não fazer. É como a típica frase de dar ou não dar formação porque a pessoa vai embora, não é? Sim. É exatamente a aplicação mesmo. Vamos investir ou não vamos investir? Tem mais risco de não fazer, sem dúvida. Não é? Agora, de forma pensada, medida, claro, dentro da estratégia. No nosso caso não houve desvio da estratégia, houve ajustes táticos, claramente, mas há um reforçar do digital dentro da estratégia, sem dúvida alguma. Muito bem. Filipe, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Só um pequeno ponto. Para nós, a questão do risco e do investimento em iniciativas deste género, eu acho que a incerteza é muito grande, não é? E, portanto, se há algo que nós percepcionamos vamos redobrar a profundidade e a análise de cada projeto, de cada investimento. Parece-nos que a agilidade, sim, quando decidirmos que aquele é o projeto. A verdade, o nosso roadmap também pretendeu afunilar as múltiplas oportunidades de investimento que existiam. Nós sabíamos bem que éramos todos os dias bombardeados com possibilidades e esse roadmap fez esse trabalho de criar um critério. Hoje achamos que temos que ser ainda mais exigentes sobre a tomada de decisão. O contexto de incerteza é grande, o investimento que nós necessitamos, enquanto grupo, diria até mais, também é relevante, tem que ser bem ponderado. Portanto, nós seremos ágeis no momento seguinte a tomar a decisão sobre o investimento A ou o investimento B. Até lá temos que aprofundar seriamente, até deixarmos de ter um cenário de incerteza. Exatamente. Não sei quando será, mas alguns no tempo. Muito bem. Eu queria-vos fazer uma pergunta também em relação ao futuro, ou seja, eu recentemente ouvi um podcast do CEO da Airbnb e ele dizia que
há determinados hábitos e experiências que não vão voltar para trás, certamente. Ele falava, obviamente, na perspectiva do negócio dele. Ele dizia que, por exemplo, quando as pessoas começarem a experimentar o ir para fora cá dentro, não é? O fazer um turismo mais local, mais perto da área de residência, em zonas com menor densidade populacional, uma parte dessas pessoas já não vai voltar a fazer o turismo que antigamente, porventura, se eu pensava em turismo, ok, então tenho de ir à Disneylândia, ou tenho de ir a uma grande cidade com muita gente, toda a gente a tirar selfies e, portanto, ele dizia que isso vai mudar. Mas mais do que isso mudar, ele dizia também, e isso é que eu achei interessante e era isso que eu vos queria perguntar, que a própria dinâmica de habitação também vai mudar. E qual é que era o racional? O racional era assim: neste momento já não é tão imperioso eu ter todos os meus colaboradores sentados nas instalações da minha empresa. E, portanto, não havendo essa necessidade, a decisão sobre onde é que eu moro e eu tenho de morar em Lisboa porque trabalho em Lisboa passa a perder tanto sentido. Obviamente, num contexto com filhos, e isto passa a ser mais complicado, mas há pelo menos ali uma faixa etária em que isto pode ser perfeitamente possível. A minha pergunta é: vai realmente mudar a este nível para a frente, ou vamos voltar àquilo que era antes e daqui a uns meses ou um ano, quando tivermos vacina, vamos estar todos novamente no escritório, todos os dias, como estávamos antes? O que é que vocês acham que vai acontecer? Porque isto depois também tem impactos, mesmo em termos dos económicos das empresas, não é? Ou seja, quanto espaço de escritório é que eu preciso? Obviamente, uma pessoa que mora em Lisboa, se calhar tem necessidade de um tipo de nível salarial que, morando noutro sítio, não terá. Portanto, qual é que é a vossa opinião? Filipe? Eu diria que dependerá do tempo que demorar este estado atual. Admito que se houver uma solução, eu diria, rápida, a probabilidade será, admito eu, voltarmos a uma lógica pré-Covid. Aqueles fatores que referimos logo no início, os ganhos que existem de trabalhar lado a lado, podem sobrepor-se às questões mais associadas à flexibilidade e do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Se houver uma persistência deste estado de incerteza, não tenho dúvidas que os hábitos vão alterar-se. Aliás, eles já estavam a alterar-se de alguma forma. Quer dizer, falar sobre o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, andámos a falar há 2, 3, 4 anos, não é? E, portanto, já havia um conjunto de iniciativas a ser dinamizadas. Admito que hoje, com esta realidade, se persistir, elas vão materializar-se. Poder desfasar horários, hoje, com toda a naturalidade na nossa organização, temos pessoas a entrar às 8 da manhã e sair um par de horas mais cedo do que era habitual, para ajustar à sua realidade. Obviamente, agora estamos a trabalhar em espelho e, portanto, isso ainda é mais... Só temos menos de 50% das equipas no escritório, portanto, isso tem outro peso, mas poder discutir dentro de uma equipa como é que organizamos os fluxos de trabalho para que eu possa ter a possibilidade de levar os meus filhos à escola e faço um horário desfasado de um colega que não tem filhos e que até prefere depois no final da tarde dar uma corrida. Isso tudo é possível e acho que já estávamos a trabalhar. Se persistirmos neste estado, eu acho que isso vai ser inevitável. Se não, se amanhã as coisas regressarem a alguma normalidade, admito que
possa não ter sido suficientemente duro para não voltarmos atrás. Mas, Ana, eu antes de passar e fazer-lhe exatamente a mesma pergunta assim, eu queria só acrescentar que há muitas notas de research e relatórios que dizem exatamente que os colaboradores gostam deste novo modelo, ou seja, que a maior parte das pessoas sente-se mais confortável com esta flexibilidade do que com a rigidez tradicional do modelo pré-Covid de trabalho. Qual é que é a opinião da Ana? Eu não concordo inteiramente com o Filipe. Eu acho que a minha opinião pessoal, e eu também tenho lido algumas coisas, mas mesmo com a prática da equipa, a Medinfar, eu acho que já não vai voltar ao que era. Acho que vai haver ali um misto. Acho que vai haver ali uma situação híbrida. Há algumas situações, como reuniões com mais algumas pessoas, é mais útil o brainstorming presencial do que por Teams. Coisas muito, reuniões que é para despachar ou para decidir ou para resolver, acho que o Teams é perfeito. As pessoas, de facto, ganharam mais qualidade de vida. Eu tenho miúdas a vir 40 km de distância para vir trabalhar e ganharam 2 horas de trânsito. E isso não se pode menosprezar. Nós também temos que pensar um bocadinho nas pessoas. O que eu penso que esse modelo vai acrescentar é um peso de responsabilidade muito maior às pessoas. As pessoas têm que saber claramente quais são os objetivos, têm que saber claramente o que é esperado delas, o que é que elas estão a contribuir para a organização, acrescentar valor, e sim, elas podem trabalhar em qualquer lado. Nós também estamos a 50%, mas há muita gente que prefere ter a sua flexibilidade de horário, ter o seu timing lá e o seu timing cá, e isso começa a ser muito, muito interiorizado e muito bem aceito. Sim. E por isso penso que será difícil manter as pessoas motivadas. Não está aqui a minha colega dos recursos humanos, porque ela vinha logo com a motivação, manter as pessoas motivadas se lhes cortarmos radicalmente esta forma de trabalhar, esta forma de estar, com muita responsabilidade. O papel das FIAs, o papel das equipas vai ser diferente. Porque eu diria também que este vai ser um fator competitivo também entre empresas, ou seja, aquelas que dão mais liberdade e que vão manter mais esta lógica que aparentemente os colaboradores preferem, e aquelas que vão regredir de alguma forma e voltar ao modelo tradicional. Também eu já passo ao Sérgio, só não, para acrescentar uma coisa. Pois é. Desculpe. Mas o que eu queria só dizer é, há funções que não dá para fazer isso, não é? Claro. O meu colega que faz os serviços externos e que gera frota, eu não o consigo ter em casa, ele em casa não tem trabalho. Claro. Por isso é funções e funções. Certeza, as pessoas da fábrica também não podem fazer esse tipo, mas há muitos que sim. Desculpe. Sério? Agora sim que me passa. Do ponto de vista, na minha opinião pessoal, obviamente, não é algo que a empresa tem que avaliar ao longo de algum tempo, mas eu concordo bastante mais com a Ana e sobretudo neste último ponto. Eu acho que, acontecem duas coisas. Uma, antes de ir a este tema, era completamente uma perda de oportunidade de andarmos para trás. Ou seja, este espírito em que estamos a trabalhar agora, esta nova organização, tem coisas muito más do ponto de vista de economia, das próprias pessoas e tudo mais. Temos de nos lembrar que o teletrabalho não é o que estamos a fazer em casa. O teletrabalho não é estar à frente da câmara com o meu filho atrás aos saltos. Não é? Portanto, não é isto o teletrabalho, é muito mais do que isto e temos que fazer muito mais por ele. Mas, portanto, era uma perda de oportunidade de não fazermos avanços muito claros. Aliás, acho que é algo que, do ponto de vista da IT, e eu tento fazer isso dentro da EPAL, e está exatamente no meu roadmap, aproveitar estas oportunidades para dar alguns passos. Agora, este último ponto que a Ana comentava é exatamente isso, ou seja, nem as empresas são iguais, nem as pessoas nas empresas são iguais. Por exemplo, do ponto de vista da IT, houve um momento em que tinha a esmagadora maioria da equipa em casa, mas o helpdesk tem que existir. Tem que haver alguém que, se efetivamente acontecer uma coisa do ponto de vista de data center crítico, que responda. E não pode vir de casa, não é? E, portanto, da mesma forma, existem pessoas operacionais que têm que reparar a tal fuga, é ali onde passa a conduta, portanto, é onde não está a fazê-lo de casa. Agora, há
muitas vantagens que podemos fazer para isto. Por exemplo, eu tenho uma parte da minha equipa é de comunicações. A equipa, apesar de ter que estar constantemente no terreno, deixou de vir às instalações e parte diretamente de casa e está, entre aspas, em mobilidade a receber o trabalho e a responder por ele. Portanto, há intermédios, há situações que não vão ser possíveis e há situações que eu acho que vão ser quase obrigatórias pela própria evolução das empresas. Misturando a isto o tema das casas que lançavas como desafio, eu acredito numa coisa. Hoje em dia a esmagadora maioria de nós compra uma casa normalmente muito mais cara, num sítio muito mais procurado e muitas das vezes, porque ao lado tem a empresa onde trabalha ou um grande grupo de empresas onde trabalha. E faz um determinado investimento nisso. Mas o que é que faz ao fim de semana? Se puder, foge para uma casinha de campo. E muitas vezes essa fuga, e digo por mim, para uma casinha de campo, quando procurei uma oportunidade, neste caso para o Alentejo, dizia, a viagem não pode ser mais de 1 hora. Porque eu quero chegar à sexta-feira e ir à vontade, voltar sem problema nenhum. Ora, se esta hora passar a existir, eu moro em Oeiras e vou para a Expo. N vezes demoro 1 hora para chegar à Expo. Normalmente não tanto, felizmente, mas às vezes isto acontece. O que significa que num novo modelo de trabalho, que eventualmente venha a acontecer, se calhar há dias, que eu vou começar a deixar de estar a trabalhar na empresa, e digo eu, não quer dizer que seja exatamente assim, mas há muitos perfis em que isso pode acontecer, há perfis de pessoas em que isso pode começar a acontecer, e às tantas vem à empresa 1 ou 2 dias por semana. Só o fator diferencial da casa, do conforto, de tudo mais que podem ter, a viver em determinado sítio de campo, com a sua piscina, com a sua caipirinha no fim do dia, versus estar no meio da cidade, isto vai levar as próprias pessoas a raciocinar de uma forma diferente. Por outro lado, as empresas podem ganhar muito com isto. Se usarem este tipo de argumentos para motivar, isto é salário direto. E cada vez mais, e sobretudo na camada mais jovem que começa agora a trabalhar, eles não olham tanto só para o salário, olham para muito mais coisas. E são coisas como estas, não é? Portanto, outra vez, puxando aqui à tecnologia, do ponto de vista tecnológico, claramente estamos a criar condições para que as organizações também, do ponto de vista organizacional, evoluam e consigam chegar em mobilidade, com segurança, com mais dados, com tudo aquilo que vimos na tua apresentação inicial, de uma forma forte, estruturada, duradoura, que dê confiança e crescimento na mesma nas empresas. Não é? Eu vou já passar ao Filipe. Eu diria que o tema da produtividade é certamente uma variável que vai ter peso nesta decisão. Ou seja, e era isso que eu vos queria perguntar agora, que era se efetivamente as organizações notaram uma perda de produtividade dos colaboradores relevante, eu imagino que aí possa tremer a mão no sentido de tomar este tipo de decisões. E era isso que eu vos queria perguntar. Isso notou-se no vosso caso? Não, pelo contrário. E eu não queria abrir o debate, acho que não é uma questão de debate, mas só para 15 segundos só para voltar à discussão que estávamos a ter. Eu diria que é uma questão da velocidade com que e a profundidade com que estas medidas se implementam. Como eu referia, um conjunto destas medidas já estavam a acontecer. E, portanto, se nós prolongarmos muito no tempo a forma como está este novo normal, garantidamente estas medidas vão ser aceleradas e vão ser a norma. Se não, podemos retomar, se calhar um ritmo menor, com um conjunto de iniciativas que já estavam a ocorrer, aproveitando a experiência deste trajeto, mas este trajeto de facto não é flexwork. O que tivemos foi flexwork com os nossos filhos em casa e um conjunto de outras circunstâncias que acho que conseguimos ultrapassar, falo pela nossa organização, mas eu admito que seja, eu acho que demonstrou também o melhor das organizações neste período. Acho que houve um momento de autorresponsabilização muito significativa nestes 6 meses, cada colaborador sentir esse peso da responsabilidade, a velocidade e a profundidade com que esta realidade de teletrabalho se pode implementar dependerá, na minha opinião, mais uma vez, de quanto durará esta situação atual. Mas do ponto de vista de produtividade, pelo contrário, acho que tivemos incrementos, as histórias são tantas os colegas a dizer bem,
eram 8 horas, estava a preparar o jantar e ainda estava com o computador aberto, estou a responder a temas de trabalho durante a noite e, portanto, houve um incremento pelo simples aritmética de termos mais horas disponíveis e, mais do que isso, não só pela aritmética, mas pelo tal sentimento de responsabilidade que eu acho que foi, no nosso caso, muito sentido. A produtividade não perdida de todo. Eu acho que isso é muito verdade e também já pergunto a opinião da Ana, que é a flexibilidade que foi dada pelas organizações foi também uma resposta dos próprios colaboradores, ou seja, os próprios colaboradores tornaram-se também eles muito mais flexíveis no sentido de fazer o jantar e responder o e-mail ao mesmo tempo e serem menos rígidos naquela lógica tradicional de trabalho. Exatamente. Aqui é um contínuo, não é? Sim. E acho que isso foi sentido por todos. Há ali um contínuo em que não há horas de almoço, não há, portanto, no passado compartimentava-se mais, claro. Sim. Ana, como é que foi na Medinfar? Também não tiveram um impacto em termos de produtividade? Não. Nós também sentimos que é um pouco aquilo que o Bruno disse, acho que é mesmo o que se sentiu, que é, parece que as pessoas sentiram que tinham que retribuir, não é? Estávamos preocupados com a saúde, estávamos preocupados com o bem-estar das pessoas, não queríamos colocar ninguém a risco, então nós também não podemos deixar de assegurar o trabalho e aquilo que tem que ser feito, não é? E que toda a gente tinha que receber salário. Pronto, claro. Toda a gente os fornecedores também tinham que continuar a receber, os clientes continuaram a pagar. Essas coisas todas numa área financeira não poderia deixar de existir. E as pessoas sentiu-se que deram muito de si. E na área do IT, claramente, foi um esforço acrescido, mas com prazer, eu diria. Sim. Muito bem. A nível da EPAL, eu diria que foi exatamente o mesmo, ou seja, foi muito grato, eu acho, para toda a gente ver. Talvez, se tivesse tentado ensaiar, as coisas não teriam saído tão bem, de certeza. Porque, efetivamente, a autodedicação, ou seja, numa empresa onde eu não previa o teletrabalho em nenhum dos formatos em muito tempo, embora muita gente já, obviamente, trabalhasse a partir de casa, com os seus VPNs, como todos nós, de vez em quando, acabou por haver uma mutação em que essa autorresponsabilização, eu até diria que estragou parte do sistema. Porque, de repente, efetivamente, àquela hora que supostamente eu saía de casa para meter no trânsito, eu já estava a trabalhar e era fácil, às 10, 11 da noite, continuar a trabalhar, porque numa empresa que trabalha 24/7, se continuares a tentar atender a tudo o que entra no funil, não acaba. E, portanto, isto é uma curva, houve uma autorresponsabilização, toda a gente a dedicar-se muito, a equipa da IT e todas as outras equipas a nível das várias direções, notou-se isto. Apesar dos riscos, apesar de tudo o que existia, as pessoas dedicaram-se imenso. E depois houve também alguma correção, que também é importante, de voltar àquilo que supostamente é um trabalho também saudável, não é? Porque as empresas também não necessitam que as pessoas trabalhem a mesma pessoa 24/7, podem precisar de turnos como nós, não é? Agora, efetivamente, este nível, o que mostrou, e é um sentimento comum quase todas as pessoas, consegue-se fazer todo o trabalho remoto. Há um outro sentimento, que é, há pessoas a pedir para voltar para o trabalho. Mas normalmente estão a pedir por falta de condições próprias, ou seja, as pessoas precisam de um espaço, precisam do típico escritório que nem toda a gente tem, do típico escritório de um certo resguardo para poder trabalhar. E depois precisam de outra coisa, que é a relação com os demais. E esses são processos que vão ser aquisitivos ao longo do tempo, e da mesma forma que acredito que realmente, independentemente do que dure esta mudança, as empresas já estão empenhadas em provocar mudanças, também é verdade que vamos ter que aprender a provocar mudanças do ponto de vista de colaboração e comunicação das pessoas. Porque trabalhar com equipas totalmente remotas tem muitos problemas. Nem que seja, falta-nos aquele cafezinho, aquela interrupçãozinha. A parte social do trabalho. Exatamente. Mas efetivamente correu muito bem, não sentimos perda de eficiência. Agora, numa empresa muito grande, muito estruturada, com muitas áreas, também é muito importante que existam regras muito bem definidas em tudo isto
e é isso que as empresas, eu diria, que estão a aprender e a cultivar de como é que podem chegar lá também, não é? Nós já falámos um bocadinho também sobre isto, mas eu queria continuar com o Sérgio, porque eu sei que a EPAL também tem uma experiência interessante nesta área. Temos focado muito na relação entre a empresa e os colaboradores e na relação entre a empresa e os clientes, não é? Ou, porventura, os fornecedores. Isso também teve de mudar necessariamente, claro. Não é? Porque houve lojas a fechar e, portanto, o que é que aconteceu e quão fácil ou difícil é que foi fazer essa mudança? Eu diria, o nosso principal contacto no dia-a-dia acabam por ser as lojas, o call center e etc. O call center tinha que desaparecer, a loja tinha que fechar, as lojas do cidadão e etc. exatamente igual, e portanto de repente era preciso mudar isto. O call center foi basicamente transferido para casa. Felizmente, lá está, as empresas muitas vezes estão mais preparadas do que pensam, e tínhamos feito uma migração com um sistema de call center que permite perfeitamente, e está a permitir que as pessoas estivessem a trabalhar em sua casa e a atender como se estivessem na empresa, de uma forma completamente transparente. Foi possível fazê-lo. Do ponto de vista de loja é mais difícil. Normalmente quem vai à loja tem algum elemento específico para que isso aconteça. Mas também com o processo de marcação, etc., conseguiu-se, auxiliando e alavancando com um incremento claro de que as pessoas utilizem os meios digitais. Ou seja, ainda algumas pessoas, lá está, por uma questão de literacia, pessoas com mais idade e etc., literacia digital, continuam a caminhar à loja, às vezes para pequenas ações que podem fazer online, é preciso redirigir, é preciso construir mais sistemas de atendimento dinâmicos, houve algum boom de chamadas, também havia outra predisposição, por exemplo, houve uma mobilidade muito grande das pessoas que tipicamente estavam a gastar água durante o dia em Lisboa e agora estão a gastar água nas redondezas, por exemplo. De algum tempo, de alguma predisposição para fazer algumas ações que antes não faziam. Todos nós tivemos reajustes e, portanto, o que nós fizemos foi isso, foi do ponto de vista de desmobilizar as pessoas, mas assegurar que os serviços continuavam a acontecer em algum sítio e resultou felizmente. Bem, Filipe, no caso da Mesp, os clientes já estavam à distância, não é? Portanto, imagino que o impacto tenha sido menor. Sim, a nossa existência é direcionada especificamente para os nossos colegas do grupo e, portanto, isso já existia. O relacionamento, eu diria que foi reforçado porque todos estávamos focados em garantir a continuidade das operações e a resiliência do grupo. Portanto, não sentimos esse impacto. De facto, todas as ações que fizemos, aquelas que falamos há pouco de desmobilização, etc., são coordenadas com os nossos colegas de dentro do grupo e, portanto, procuramos ir acompanhando a realidade de cada um dos mercados que eu referi, uns mais afetados do que outros. E, portanto, desse ponto de vista não tivemos esse impacto do cliente ou dos nossos colegas todo. Em relação aos fornecedores, também sentimos algumas coisas interessantes. Nós temos algumas atividades em modelo de BPO e sentimos na prática, tudo que nós estamos a passar, os nossos parceiros, fornecedores, também passaram por esse trajeto e tivemos também com eles a proximidade necessária para garantir que, do ponto de vista da operação, não havia nenhum hiato. Isso foi conseguido tranquilamente, diria eu, sem problema. A Ana já falou um bocadinho dos médicos, das farmácias. Já sabe que os nossos doentes são os nossos clientes, não é? Mas nós não lidamos diretamente com eles. Exato. E por isso o nosso principal objetivo é continuar a produzir medicamentos para que os nossos doentes não deixem de os ter. Nós não sentimos grandes alterações nem da parte do supply. Tivemos alguma inércia, nomeadamente em algumas matérias-primas que vinham de fora, mas como sabe, tudo o que tinha a ver com transportes de mercadorias manteve-se, ainda que de uma forma menos regular, e por isso nós nunca tivemos falhas de fornecimento para a produção de medicamentos e aos nossos clientes nós também tivemos o contacto. Os clientes médicos
foi a alteração da força de venda. Os clientes farmácias tiveram fechadas enquanto tiveram, depois tivemos que nos adaptar e criar outras formas de chegar até aos farmacêuticos e pronto, e é tudo uma adaptação constante e permanente, eu diria. Muito bem. Resta-me agradecer aos três, muito obrigado pela partilha das vossas experiências. Agradecer também a quem nos esteve a ouvir neste modelo novo online e haverá muitas outras sessões do Directions. Espero que gostem.